Certo. Então, agora já podemos começar as nossas discussões sobre a lista. Tá, deixa eu vir aqui. Pronto. Agora já podemos começar as nossas discussões sobre a lista 9. Perguntaram aqui no chat se hoje vai ser a lista auxiliar de novo. Então, Gabriel, eu não tive tempo de preparar uma lista auxiliar, tá? Então, tive essa última semana meio corrida, então eu não tive tempo de preparar essa lista auxiliar, tudo bem? E aí, eu queria ver quais questões que vocês querem que a gente discuta, porque qualquer coisa eu posso pensar em um exercício parecido aqui na hora e só mudar um pouco os valores, tudo bem? Então, dúvidas? Então, tá, o pessoal teve, eu acho que 2 e 5, 3, 5... podemos passar um pouquinho por todas. Samara, acho que até podemos, porque, se eu não me engano, essa lista 9, ela é para ser entregue ao final dessa semana. E então a gente não terá a monitoria da semana que vem para complementar. Então, se for, a gente vai ter que meio que fazer um pequeno intensivão para passar por todas elas. Tudo bem? Mas se quiser, aqui 2, 3, 5, todas menos a 1. Eu não vi ninguém mesmo pedindo a... Ah, não, teve o Arthur e o Lucas que pediram a 1, né? Tá. Tudo bem. Então, conversão aí, começa de trás para frente, o pessoal tá querendo a 5, né? Tá. Vamos ver aqui. Apoia também. Tá. Então, ó, o que é que a gente vai tentar fazer? A1, eu vi que poucas pessoas pediram. Então, a gente pode tentar trabalhar A1, mas se sobrar tempo, tá? Ao final. Então, assim, para tentar manter tudo em uma gravação só. Porque dá um pouco de dó do Fernando ter que subir 1 milhão de gravações minhas, todas elas com 1 milhão de horas. Então, vamos quebrar essa para o Fernando e vamos tentar fazer tudo em uma gravação só. Se não der, aí a gente vai para 2 gravações. Tudo bem? Então, assim, vamos tentar trabalhar essa questão 1 mais para o final, porque eu acho que ela é um pouco mais tranquila do que as demais. E a gente trabalha, então, primeiro essas... eu vi que tiveram muitas dúvidas, principalmente na questão 2, questão 5, questão 4, né? A questão 3 também tiveram algumas dúvidas, mas tá. Então, a gente vai inverter um pouquinho a ordem, e a gente vai começar, então, primeiro falando da 5, da questão 5, tudo bem? A 4 para o final também, pode ser. A gente vai tentar trabalhar todas elas, tá? Se der tempo. Então tá. Então a gente vai tentar trabalhar primeiro a questão 5. Ela é uma questão bem interessante, tá? Vocês vão ver muito isso aqui também em álgebra linear, quando vocês forem ver transformações. Então essa aqui em especial é uma transformação linear, tudo bem? Cumpre as propriedades de transformação linear. E basicamente isso aqui o que você está pegando pega um vetor e você está multiplicando esse vetor por k. Bem, é basicamente o que essa transformação H faz. Então ela pega um vetor e multiplica por k. E a gente vai ver que essa operação, né, essa transformação, ela é o que a gente pode chamar de homotetia. Essa homotetia é exatamente você pegar um vetor, né, alguma coisa, e aumentar. Bem, então a gente vai ver isso... 2, por favor. Tá. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Depois da 5, a gente vai para 2, certo? Então, a gente vai ver primeiro a 5, depois a 2, aí depois a gente decide se a gente vai para 3 ou para 4. Mas, a princípio, a gente vai ver primeiro a 5, depois a gente vai para 2, e aí a gente vai... depois a gente decide para qual que a gente vai, certo? Deixa 4 para o final, tudo bem. Ok, então tá. Vamos lá. Vamos aqui a câmera. Pronto. Então, vamos lá. Vamos primeiro, então, ler o enunciado da 5 para a gente ver o que ela está querendo dizer. Então, o que ele fala? Ó, seja K um número pertencente aos reais não negativos, tá? Então, a gente já viu isso aqui na nossa conversa da semana passada, que quando ele fala não negativos, isso quer dizer positivos mais o zero, tá? Então, K também pode ser zero. Fixo e a função H, que vai de R3 em R3, definida por isso. Então, a gente pega os valores x, y, z, a gente só pega esses valores e multiplica por K. Então, essa é a função H.
Então, sejam as superfícies S1, S2 e S3. Tá, deixa eu só repetir aqui. Então, sejam as superfícies S1, S2 e S3 definidas por x mais y mais e igual a 1. Então, essa daqui é a nossa superfície S1. Aí, isso aqui está em coordenadas cartesianas, tá? Então, é ρ igual a 2a cosseno de θ em coordenadas cilíndricas. Então, esse cara aqui é a nossa superfície S2, tudo bem? E aí, depois ele fala IR igual a 2b, seno de θ, seno de φ em coordenadas esféricas, respectivamente, né? Então, tá, de novo, essa aqui é a nossa superfície S1, essa daqui é a nossa superfície S2, e essa daqui é a nossa superfície S3. Tudo bem? Então, A e B são números estritamente positivos, então não pode ser zero. E o que ele fala é, determine as equações esféricas das superfícies H de S1, H de S2 e H de S3. Isso é, as superfícies obtidas aplicando a função H, os pontos de S1, S2 e S3. Tudo bem. O que isso quer dizer? Pega algum ponto que pertence, vamos supor, a S1. Você vai pegar esse ponto, ele tem coordenadas x, y e z. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse ponto e vai passar ele pela função H. Quando você fizer isso, você vai estar pegando aquele ponto e você vai estar tipo, pegando o vetor, né? E vai estar multiplicando ele por k, esse vetor. E aí você vai pegar esse resultado final e você vai montando uma superfície com o resultado de todos os pontos obtidos quando você passa a superfície S1, os pontos da superfície S1, pela função H. Tudo bem? Então essa função H, ela vai ser ela vai estar transformando essa superfície. A gente vai pegar todos os pontos que pertencem a essa superfície, vão passar por essa função H e a gente vai formar uma nova superfície com os resultados dessa função. Ficou claro, mais ou menos, o que quer dizer esse H de S1, H de S2 e H de S3? Esse K, ele fala aqui, ó, é um número fixo, é um valor real fixo. Então, esse K, ele só tá, tipo, defina K. Pronto, você pensou, vamos supor que K é igual a 2. Então, H, você vai pegar a coordenada x, y e z e vai multiplicar por 2. Só que aqui a gente está pensando um pouco mais geral. Esse K pode ser ele pode ser qualquer número positivo ou zero, tudo bem? Então, o que a gente está fazendo aqui é basicamente tá. Então, o que a gente está fazendo é só pegando esse K, escolhendo um K arbitrário, tá? Então, esse K, pensa que ele vai ser fixo em todo o problema. Pensa o seguinte, x, y, eles podem variar. O K não, o K é fixo. A gente escolhe e ele fica fixo. O problema inteiro. Tudo bem? Lara perguntou se essa nova superfície vai ser um cilindro. Então, Lara, depende da superfície que a gente está passando na entrada, tudo bem? Eu acho que a gente vai tentar fazer aqui pelo menos uns 2 exemplos com outras superfícies que não sejam essas dadas aqui, tudo bem? E vocês vão perceber o que acontece com essas superfícies quando a gente passa pela função H. Então, assim, dependendo da superfície que a gente está aplicando a função, o resultado vai ser diferente. Então, às vezes, esse resultado pode ser só uma translação, esse resultado pode ser um escalonamento, tudo bem? Então, a gente vai ver que essa função aqui, o resultado dela, né, vai mudar um pouco quando a gente mudar a superfície, tudo bem? Então, tá. Eu não entendi direito esse H de S1. Tudo bem, Antônio. Que você consegue me dizer o que você entendeu de tudo que eu falei? Ou também não? Tipo, ele me deu equações de superfície, né? Só que ele deu de jeitos diferentes. Ele deu equações cartesianas, esféricas e tudo mais. E aí eu não peguei direito a parte dele ser esse H de S1. Ele pega como se fosse o X, o Y e o Z da superfície. E eu não entendi o que ele fez. Tá, então olha só. Eu vou tentar explicar isso com um desenho, tudo bem? Então é o seguinte. Pensa que você tem aqui, ó, uma superfície S1. Ah, primeiro, eu esqueci de perguntar. Todos vocês estão vendo o desenho, né? Sim, sim. Que você está fazendo agora? Tudo bem. Isso. Aqui, né? Tá. Então, pensa o seguinte, você tem aqui essa superfície S1,
E aí você tem pontos que pertencem a essa superfície, tudo bem? E cada ponto desse tem uma coordenada x, uma y e uma z. Tudo bem? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar esse ponto e vai passar ele por uma caixa preta que se chama H. Tudo bem? E essa caixa preta, que é a função, ela vai produzir um novo ponto no espaço, que vai ser esse ponto aqui, ó. Que vai ser, por exemplo, sei lá, o kx, ky e o kz. Só que o que a gente vai fazer é, a gente vai pegar todos os pontos da superfície S1 e vai passar por essa caixa, por essa função. E ele vai gerar um ponto aqui. A gente vai pegar esse ponto, vai passar, e ele vai gerar outro ponto aqui, por exemplo, tá? Então, assim, o desenho aqui é meramente ilustrativo, é só para vocês entenderem. E quando a gente fizer isso, de pegar um ponto de S1, passar por H e vai pegar a imagem, né, o resultado dessa, ele vai determinar, por exemplo, essa nova superfície aqui. Bem, que vai ser o que a gente vai chamar de H de S1. Que é como se a gente pegasse todos os pontos de S1 e aplicasse a função H individualmente. Esses novos pontos, eles vão gerar uma nova superfície, tudo bem? Então, essa superfície aqui, ela vai depender, essa superfície final, ela vai depender de como era a nossa superfície inicial, tudo bem? Agora ficou mais claro? Ficou sim. Então tá. Tudo bem, então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, primeiro, então esse cara aqui, ó, x mais y mais z igual a 1, em coordenadas cartesianas, eu espero que a essa altura do campeonato isso já tenha ficado claro, que isso daqui vai ser um plano, tudo bem? Então a gente tem que x mais y mais z igual a 1 vai ser um plano. Então tá. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos considerar o seguinte plano, ó, sei lá, x mais 2y mais 3z igual a 1. Tudo bem? Então a gente vai considerar esse plano. Vocês concordam comigo que todos os pontos desse plano, eles podem ser expressos dessa maneira aqui, ó, x, y, 1 menos x menos 2y. O que eu fiz aqui foi isolar o nosso z, tudo bem? Na verdade, tá. Então, na verdade, isso daqui está errado, porque teria que estar dividindo por 3, mas para a gente evitar frações, a gente vai ser esperto e a gente vai isolar o x, então, o x vai ser 1 menos 2y menos 3z, 2y, e o y e o z não mudam, né? Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar tudo isso que estava aqui e passei para o outro lado, e a gente consegue isolar o x. E aí, ao invés de eu representar essa superfície, né, como x, y e z, eu vou representar ela como sendo uma função, né? Na verdade, vocês notem que essa superfície ela está parametrizada, né? Então, o y e o z eles podem variar livremente, só que quando eu vario o y e o z livremente, o nosso x está determinado por essa operação. Ou seja, o que a gente está fazendo é só parametrizando a nossa superfície. Então, a nossa superfície S1, por exemplo, eu vou chamar de S1 mesmo, ela vai ser parametrizada desse jeito com y e z podendo variar livremente, tá? Então, esses caras aqui podem assumir qualquer valor real. Tudo bem? Ficou claro essa parte? Ficou claro isso que eu fiz? Pera, desculpa, como? Por que que eu botei 2y menos 3z? Não. Vocês estão certos, tá? Isso aqui foi uma gafe minha. Vai ser de fato mesmo y e z. É a coordenada do ponto. Tudo bem? É porque eu confundi com esse... Quando eu vi rápido, eu pensei que fosse ser 2y e 3z, mas vocês têm razão. Aqui eu errei, tá? Não é 2y e não é 3z, é só y e z porque a gente está falando da coordenada. O 2y e o 3z está relacionado com a equação geral do plano. Bem? Então aqui só façam essa correção. Certo? Então, tá. Mas, de novo, a coordenada x ela vai estar sempre relacionada dessa maneira. E o que a gente vai fazer a gente vai passar essas coordenadas aqui na nossa função h. Então, a nossa função h,
ela recebe, né? Então, x, que no caso é 1 menos 2y menos 3z, y e z, e ela vai produzir k vezes x, só que no lugar do nosso x a gente colocou 1 menos 2y. No lugar aqui vai ficar k, y e depois k, z. Tudo bem? Então, basicamente o que a gente fez foi, a gente pegou esse cara aqui, passou pela nossa função h e ele gerou isso daqui, certo? Ô, Felipe, Oi. menos 3Z não entrou. Caramba, hoje eu tô... de fato. É falta de atenção minha, pessoal, desculpa. Isso aqui vai ser 3Z, KY e KZ. Bem? Então, de novo, sempre que vocês virem eu fazendo algum deslize, vocês podem abrir o microfone e me corrigir, tudo bem? Então, aí eu tinha esquecido do menos 3Z, mas já coloquei, certo? Então, basicamente, o que a gente vai ver é o seguinte. Tá, a gente já viu que quando a gente pega S1 e passa por H, a gente vai obter essa superfície aqui, que está parametrizada. Mas agora, como que eu pego essa superfície que está parametrizada e volto para alguma coisa que não está parametrizada? Para uma equação geral. Estilo essa daqui, ó, x mais 2y mais 3z igual a 1. Né? Como que eu faço isso? É simples. Se eu pegar essa componente aqui, eu poderia pegar essa componente aqui, multiplicar por 2, né? Então, vou multiplicar por 2 essa componente, e vou pegar essa terceira componente aqui e vou multiplicar, então, por 3, né? E se eu pegar essa segunda componente, multiplicar por 2, mais a terceira componente, multiplicar por 3, e somar a essa primeira componente aqui, vamos ver o que acontece. Por que eu estou fazendo isso aqui? Não, vocês vão ver que tem uma certa... basicamente o que a gente está fazendo é o caminho inverso dessa parametrização aqui que eu fiz. Aqui, para pegar o plano, né, e escrever a superfície de maneira parametrizada, o que eu fiz foi substituir, isolar, na verdade, né, o x, por exemplo. E o que eu estou fazendo é tentando voltar com essas componentes, né. Então, ó, nota que isso daqui vai ser... Tá, então, vamos só escrever o seguinte. Essa primeira componente aqui, ela vai ser uma componente x', né? Então, sei lá. Deixa eu escrever isso aqui em azul. Essa daqui vai ser... Oi. Isso. Porque quando vocês veem isso daqui, fica claro o que é isso daqui? Tipo, vocês veem isso daqui, vocês sabem de imediato o que isso vai ser? Se isso vai ser um plano, se vai ser um elipse, se vai ser um toro. Fica imediato isso aqui para vocês? Não fica. Então, o que a gente precisa tentar fazer? Passar para alguma equação geral, que é um pouco mais simples de ver o comportamento dela. Tudo bem? Nada? Então tá. Olha só. Quando a gente pega esse ponto, né, x, y e z, e a gente passa ele por H, a gente vai gerar novos pontos, né? Que a gente pode chamar de x', y' e z'. Ou seja, o x', y' e z' só são os nossos pontos obtidos após essa transformação de H, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer a seguinte operação. A gente vai pegar o nosso x', vai somar com 2 vezes y', e a gente vai somar com 3 vezes z'. Tudo bem? Nota o seguinte, esse x', y' e z' são exatamente, ó, esses pontos aqui, as coordenadas desses pontos, que ao invés de eu escrever como, eu poderia escrever eles desse jeito aqui, ó. A gente poderia representar eles desse jeito aqui, ó, x', y' e z'. Tudo bem? O que eu estou falando é, pega um ponto x, y, z, e quando a gente passar ele por h, ele vai gerar um x', y', z'. Tudo bem? A gente só está transformando esses pontos. E a linha só serve para indicar que a gente está, que é a coordenada após essa transformação. E o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó, se a gente fizer
x' mais 2y' mais 3z', se a gente escrever isso em função de x, y e z mesmo, sem as linhas, né, a gente vai obter o seguinte, ó. Por que eu estou fazendo isso? Já vai ficar bem claro daqui uns um minutinho, ó. Mais 2k y mais 3k z. Nota o seguinte, que esse k aqui, quando ele distribuir aqui em todo mundo, vai acabar cancelando aqui, ó, esse mais menos 2ky com esse mais 2ky e esse cara vai cancelar com esse. E vai sobrar simplesmente esse cara aqui, ó, k vezes 1, é igual a k. Tudo bem? O que isso quer dizer? Se a gente pega os nossos pontos x, y e z e a gente passa eles por h, a gente vai gerar uma superfície nova descrita por x' mais 2y' mais 3z' igual a k. Nota que se k for igual a 1, ó, se k for igual a 1, o que a gente consegue notar de especial? Entra x, y e z e sai x, y e z. Ou seja, para k igual a 1 é como se a gente não estivesse fazendo absolutamente nada na nossa superfície. E o que a gente nota também é, se k for igual a 1, entra a superfície x mais 2y mais 3z igual a 1 e sai a superfície x' mais 2y' mais 3z' igual a 1. Ou seja, não aconteceu nada na nossa superfície. Tudo bem? E como que a gente pode... Ó, vamos ver aqui... Vamos abrir aqui o GeoGebra. Felipe, E, ó, oi. eu não precisava necessariamente multiplicar o KY por 2 e o KZ por 3, né? Eu poderia só somar elas. É porque se você só somar elas, você não vai estar cancelando. Porque ó, você tem menos 2ky. Sim, eu entendi. Você fez isso como se fosse uma manipulação para já poder cortar. Isso. Eu multipliquei por 2 e por 3, não foi aleatoriamente, Sim, foi exatamente para poder cancelar com esse 2y e com esse 3z. Com esse o nosso objetivo 2y. é chegar em K também, né? Isso. O objetivo de vocês é sair de uma equação em x, y, z, aí vocês vão fazer vocês vão fazer isolar uma das variáveis, tudo bem? Aí depois vocês vão multiplicar tudo por k e o trabalho de vocês é voltar isso que a gente fez. Bem? Então, na primeira parte... Oi, pode falar. Mas aí esse K seria a nova superfície depois de ela ter passado pela função H? Não, esse K é um número. K não é superfície, K é só um número, tudo bem? E anota que isso aqui vai ser um plano, tudo bem? E aqui esse termo aqui, ó, que seria o termo independente, né? Ele vai depender. Então, se você escolhe K igual a 1 para poder definir o H, você vai ter uma superfície. Se você muda o K, você muda a superfície após passar por H. Tudo bem? Ó, eu vou fazer aqui no GeoGebra. Então, a gente tem o seguinte plano. X mais 2y mais 3z igual a 1. A gente tem esse plano aqui, certo? E a gente vai ter o seguinte plano depois. Ó, então, esse aqui é o nosso plano de entrada. Então, o plano azulzinho aí é o plano de entrada. E quando a gente passar ele pela função h, o que vai acontecer é isso aqui, ó. 2y mais 3z igual a k. E esse k aí vai ser um número. Tudo bem? Então, vamos só mudar a cor dele. Só para ficar... color... Tá, sei lá, pode ser um verde, tá ok. Então, olha só. Se o k for 1, é exatamente aquilo que a gente estava discutindo, né? A gente não está... A nossa superfície, ela não está sendo alterada. Só que se a gente pega e muda o k, olha só o que acontece. O nosso plano, ele está subindo, né? Eu vou restringir aqui, né? Porque a gente já viu que o k não pode ser negativo. E aqui eu vou aumentar aqui. Botar assim, botar 10. Se a gente muda o k, olha o que acontece. O nosso plano verde, ele vai subindo. Então, ó, o plano subiu. Tudo bem? E se a gente muda... Ou seja, quando a gente muda o k, o que ele como que ele afeta a nossa função? Como que ele afeta, na verdade, a nossa superfície? Quando a gente altera o k, o que ele vai estar fazendo é pegando esse plano e ele vai estar transladando, tudo bem? Para cima. Como esse plano se estende infinitamente, você poderia estar interpretando como uma translação, ou para cima ou para os lados, né?
ou para um dos lados, né? Mas basicamente o que ele está fazendo é pegando o nosso plano e está transladando ele, né? Ou então você poderia pensar que ele está transladando, cadê? Que ele está pegando o plano e está empurrando para lá. Então olha só, que eu acho que vai ficar mais claro. Ele está tipo meio que empurrando para cima, né? Na verdade, nessa direção aqui. Tudo bem? Mas assim, como, de novo, como o plano ele é infinito, basicamente o que você está fazendo é transladando ele. Então, eu acho que já ficou claro mais ou menos qual que é o resultado que vocês vão esperar desse cara aqui, ó, x mais y mais e igual a 1. Quando você passar por k, basicamente o que ele vai fazer vai ser uma translação. Só que nota o seguinte, o que ele quer, ó, determine as equações esféricas da superfície. Então, aqui você tem alguns caras em coordenadas cartesianas, outros em coordenadas cilíndricas e outros em coordenadas esféricas. Só que ao final ele quer H de S1, H de S2 e H de S3, todo mundo em coordenadas esféricas. Então, vocês só se atentem a isso para não deixar em cartesianos, tudo bem? Mas depois que Mas a gente... Oi? não, é que ficou uma dúvida, ao menos pra Uhum. mim, porque volta no PDF, por favor, rapidinho. Isso. É, Ok? isso. Teoricamente, parece muito que, tipo, H de XYZ, tipo, é só como se você colocasse o K em lugar do X o KX no lugar do X na equação original, KY, e assim vai. Só que isso não funciona, né? Não funciona, tudo bem? Porque se você fizesse isso, se você pegasse kx e colocar aqui no lugar do x, você vai ter kx mais ky mais kz é igual a 1. Aí você pode fatorar o k, e quando o k, ele vai passar dividindo. Então você vai ter x mais y mais e igual a 1 sobre k. E o que a gente viu é que o resultado é para ser exatamente o contrário, né? O k é para estar aparecendo em cima. Tudo bem? E vai ficar mais claro quando a gente fizer o próximo exemplo do que, porque, como que a gente por que só a gente pegar o KX, o KY e o KZ e substituir no lugar de X, Y, Z, por que isso não funciona? Tudo bem? Ô, Felipe, no caso ele pede a resposta final Rapidinho. É porque, tá, o pessoal da chamada B aqui, espera só um segundinho, porque o Guilherme começou a falar aqui na chamada A. Desculpa. Pode falar, Felipe, Guilherme. no caso ele pede o resultado final em coordenadas esféricas, né? Mas aí eu tenho que jogar para cartesianos para poder passar na função H e depois jogar para esféricas de novo. Isso, isso. Porque nota o seguinte, ó, eu não sei se o pessoal da chamada B escutou, mas o que o Guilherme perguntou é se a gente precisa pegar as coordenadas aqui. Por exemplo, se a gente precisa pegar esse cara que está em coordenadas esféricas, se a gente precisa passar antes para coordenadas cartesianas. Sim, a gente precisa passar para coordenadas cartesianas para a gente poder aplicar nessa função H. O que a função H faz é alterar as coordenadas cartesianas. Então a gente tem que pegar esses caras que estão em superfície esférica, que está em superfície cilíndrica, e passar para uma coordenada cartesiana. Então o que a gente vai fazer? Pega o cara, passa para a coordenada cartesiana, aí depois a gente vai isolar alguma das variáveis x, y ou z, a que tiver mais fácil, de modo geral. Depois a gente vai passar por h, a função. Depois a gente vai ter que fazer todo o caminho inverso. Depois que a gente passou por h, a gente vai ter que dar um jeito de juntar tudo em uma única equação. E depois a gente vai pegar essa equação em coordenadas cartesianas e passar para coordenadas esféricas. Tudo bem? Mas a gente vai passar a pré-esférica quando tiver só com x'? Isso. A gente só vai É passar difícil, para né? coordenadas esféricas depois de ter x', y' e z'. Tudo bem? Então seria, naquele caso, por exemplo, seria x' mais y' mais z' igual a k. Essa que a gente tem que passar para esférica. Isso, essa que tem que Tá. passar para esférica. Obrigada. Alguém tinha perguntado aqui na chamada B. E aqui, ó, pode falar. Tá. Uhum.
que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar se livrar do x, y, z sem as linhas, tudo bem? Então, por que eu peguei essas coordenadas aqui, que vão ser as nossas coordenadas x', y', e por que eu fiz essa operação aqui em específico, ó, x' mais 2y' mais 3z'? Eu fiz essa operação porque essa operação, ela cancela o y e o z, sem linha, tá? Sem as linhas. Porque esse y e esse z, pensa que eles são as coordenadas da nossa superfície S. E o que a gente está interessado é, na verdade, as coordenadas dos pontos, né, da superfície transformada. Então, o que a gente está interessado é nesse x', y' e z', e não mais no x, y e z. Então, a gente tem que dar um jeito de sumir com esses caras. Então, aqui, ó, eu tenho 2y e aqui eu tenho 3z. Como que a gente consegue sumir com esses caras? Pegando o x' e somando com 2 vezes y', que vai cancelar o y, e somando com 3 vezes o z'. Tudo bem? De modo geral, o que eu posso falar para vocês? Procurem por equações parecidas com as iniciais. Pelo menos para esse exemplo em específico. Porque esse exemplo é como se a gente estivesse fazendo uma expansão. Então, pense o seguinte, o plano ele já é infinito. Então, quando você só expande o plano, você, tipo, não está pegando esse plano, você não está transformando ele em um, sei lá, uma esfera, por exemplo, em um elipsoide. Ele tende a permanecer um plano. Tipo, você está pegando um plano, você só está expandindo ele, então ele tende a permanecer um plano. O que pode acontecer é esse plano acabar sendo transladado. Tudo bem? Da maneira como você escalona ele. Então, dependendo da maneira como você escalona, ele pode sofrer uma translação. E a gente vai ver que isso vai ser bem comum, tá? Então, mais ou menos, os objetos que a gente pega, quando a gente aplicar H, eles provavelmente só vão ser escalonados. Tipo, mas o objeto vai permanecer o mesmo. Então, se era uma esfera, vai permanecer uma esfera. Se era um cilindro, vai permanecer um cilindro. Mas, às vezes, esse cilindro foi transladado. Às vezes, essa esfera foi transladada. Tudo bem? Oi. Isso já é o H de S1. Só que isso ainda não é a resposta final, porque ele pede a resposta final em coordenadas esféricas. Então, ó, a Mariana pediu para passar esse exemplo que a gente fez para coordenadas esféricas e também aqui a Gabriela, ó, você pode passar para a esférica nesse exemplo que você fez, então a gente vai passar para a esférica, tudo bem? Então, tá. Como que a gente fala a coordenada x, né? Ela pode ser escrita da seguinte maneira. R. Eu vou colocar a linha, tudo bem? Não precisaria, mas eu vou colocar a linha, só para falar que a gente está falando do... Só para deixar claro que a gente está se referindo a essas medidas, tá? Após a transformação. Tudo bem? Então, vai ser R cosseno de θ', seno de φ'. Tudo bem? Essas linhas aqui, de novo, só indica que a gente está falando do raio, do θ e do φ após a transformação, tá? E aí, ó, a nossa coordenada y, ela vai ser escrita, tá? Por R', seno de θ, seno de φ. Tudo bem? E o z vai ser simplesmente R cosseno. Ah, Felipe, mas de onde que você tirou essas fórmulas para x', y' e z'? Essas são as fórmulas de transformar, né, de coordenadas cartesianas na verdade, passar coordenadas cilíndricas de coordenadas esféricas para cartesianas. Então, ó, se vocês vierem para coordenadas esféricas, sistema esférico de coordenadas, vocês vão encontrar justamente, ó, as coordenadas esféricas são essas daqui, ó. X, R, cosseno de θ, seno de φ, que nota que foi justamente o que a gente escreveu, cosseno de θ, seno de φ, tudo bem? Então, essas equações aqui são justamente as equações que você pega e transforma das coordenadas esféricas para as coordenadas cartesianas, tudo bem? Eu tinha aqui alguma dúvida? E depois passar a coordenadas esféricas. Isso, Samara. Tudo bem? É exatamente isso que a gente vai fazer. E aí, nota o seguinte.
o que a gente vai fazer é, aonde tem x', a gente vai substituir por isso. Aonde tem y', a gente vai substituir por isso. E aonde tem z', a gente vai substituir por isso. Então, depois que a gente substituir, a gente vai encontrar o seguinte, ó, r cosseno de θ', seno de φ', mais 2r', seno de θ', seno de φ', mais 3r' cosseno igual a k. Nota, isso daqui é muito mais feio do que essa equação. Só que essa equação aqui que a gente escreveu, ela também representa o mesmo plano, tudo bem? Isso daqui mostra que algumas estruturas geométricas, elas são mais adequadas para representar em alguns referenciais. Elas são mais... É mais simples a gente representar aquela estrutura, por exemplo, sei lá, o plano. É muito mais simples a gente representar ele em coordenadas cartesianas do que em coordenadas cilíndricas ou esféricas. Só que a gente vai ver que cilindros é muito mais simples você representar eles por coordenadas cilíndricas do que por coordenadas esféricas e cartesianas. Do mesmo modo que esferas é mais simples você representar por coordenadas esféricas do que por coordenadas cartesianas e cilíndricas. Tudo bem? Então, como que a gente... vamos revisar aqui de novo qual foi o passo que a gente fez. A gente pegou a nossa equação e a gente passou para coordenadas cartesianas. O primeiro exemplo já estava em coordenadas cartesianas, então a gente não precisou fazer nada nesse passo. Depois, a gente isolou uma das coordenadas. No caso aqui foi o x, para evitar trabalhar com fração. Mas daria para... Depois vocês podem fazer. Pega o exemplo e faz aí isolando o y e depois isolando o z. Vocês vão ver que vocês vão trabalhar com fração, mas no final vocês vão multiplicar pelo denominador e vai voltar exatamente para essa equação. E aí, basicamente, o que a gente fez? A gente isolou o x, então a gente ficou com isso. Depois, a gente pegou a superfície, né, e passou por h. Então, a gente acabou multiplicando tudo por k. Depois, o que a gente fez foi pegar essas coordenadas x', y' e z', e a gente buscou uma maneira de juntar essas três coordenadas em uma única equação. E a gente viu que essa equação vai ser parecida com a equação original que a gente tinha. Tudo bem? Então tá. Depois que a gente fizer isso, a gente vai ter coordenadas x', y, vai ter uma equação, né, que relaciona x', y' e z', que essa equação aqui é da nossa superfície após a transformação. E aí depois a gente vai pegar aonde tem x' e vai substituir por r', cosseno de θ', seno de φ'. Aonde tem y', vai substituir por isso, e aonde tem z', vai substituir por isso. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai estar pegando o nosso cara aqui em coordenadas cartesianas e vai estar passando para coordenadas esféricas, que é o que o enunciado quer, tudo bem? Então, esse aqui seria um exemplo parecido aí, né, com o item, né, para a superfície S1. Felipe, Então, oi. uma dúvida. No final, você acha que precisa... Rapidinho, é porque tem duas pessoas falando. Pode ser que o Gabriel pode falar da chamada A. No final, você acha que precisa isolar o R' ou pode só dar essa soma mesmo que você acha que é assim? Não, ele pede o seguinte, determine as equações esféricas. Então, tipo, eu acho que não teria problema não isolar o R', mas assim, por via das dúvidas, para deixar no mesmo esquema que ele deu aqui, tenta isolar o R', se for possível também. Porque aqui não é difícil, tá? É só o R' aqui pode ser colocado em evidência, e você vai passar dividindo um monte, vai ser R', vai ser K, dividido por um monte de coisa, cosseno, seno, mas, tipo, não é impossível, dá para fazer, tudo bem? Ok, obrigado. Por via das dúvidas, deixa no mesmo formato que ele deu aqui no enunciado. Se eu não me engano, foi o Paulo que tinha começado a falar.
Sim, daria. Provavelmente, na verdade, o que a gente fez aqui foi justamente isso, só que simplificado. Por quê? Eu peguei eu vi aqui que tinha aqui um 2y, e esse 2y estava multiplicando por k. Então ia ficar 2ky. E aqui eu tenho um ky. Então o que eu fiz eu sei que se eu multiplicar por 2 e que eu tenho um sinal de menos, se eu somar, eu vou sumir com o y. Se eu pegar esse cara, multiplicar por 3 e somar, eu vou sumir com o z. Então, tipo, basicamente o que a gente fez foi isso, mas se você pegasse e escrevesse isso aqui como um sistema, então, x', ó, se você escrevesse isso como o sistema, ó, deixa eu escrever aqui. Então, se você escrevesse, ó, x' igual a k menos 2ky menos 3kz, y' igual a ky e z' igual a kz, nota o seguinte, no lugar desse ky aqui, você pode subir, a gente já viu que ky é igual a simplesmente y', então a gente pode pegar esse cara e substituir por y', esse cara aqui, ó, kz, a gente já viu que kz é igual a z', então a gente pode substituir por z', e no final a gente vai ter, ó, x' igual a k menos 2y' menos 3z', e ó, se a gente passar vai ficar x' mais 2y' mais 3z', de novo dando k, o mesmo k. Então, basicamente, o que a gente fez foi isso, a mesma coisa, só um pouquinho diferente. Certo? Nada. Você pode fazer um exemplo, como elipse ou uma hipérbole passando por esse H? Lara, então, não vamos chegar tão longe, tá? Basicamente, o que ele quer aqui é porque, pensa o seguinte, essa elipse e essa hipérbole, elas vão ser curvas. Então, vão ser coisas, não é plano, mas elas vão ter só 2 dimensões. E o que ele está querendo, não é que elas vão ter 2 dimensões, mas elas só vai ter um parâmetro variando, né? E aqui o que ele está querendo são superfícies, tá? E essas superfícies aqui, elas são superfícies bonitinhas. Então, se a gente for passar uma elipse e uma hipérbole, vai ser mais osso, tá? Vai ser mais trabalhoso. Eu sugiro, nenhum desses caras aqui vai ser elipse e hipérbole, tá? Vão ser superfícies. Vão ser superfícies, tipo, no máximo transladadas, vão ser alguma superfície bonitinha. No caso aqui é um plano, isso daqui vai ser, sei lá. Ô, Felipe, Oi. quando eu fui tentar mexer nessa daí agora, eu fui tentar mexer nesse 2, deu um negócio ao quadrado. Daí, acho que complica, né? Tipo, ficou x menos a ao quadrado mais y ao quadrado igual ao quadrado. Tá, você diz nesse item B aqui? Nesse segundo cara aqui, tá. Então a gente vai ver aqui um parecido. Antes eu queria fazer um com vocês, que é o da esfera. Então, olha só. Vamos supor que a gente tenha o seguinte caso, ó. Então, agora a gente meio que fez o primeiro exemplo. Vamos fazer o segundo exemplo. A gente tem uma esfera, né? Então, a esfera, em coordenadas esféricas mesmo, ela pode ser escrita como, sei lá, R igual a 2. Então, isso aqui é uma esfera de raio 2. Tudo bem? Essa esfera de raio 2, vamos passar para coordenadas cartesianas. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que também é conhecido por 4. O que a gente pode fazer? Você pode isolar x, y ou z. Tanto faz. Desculpa. Os três vão ter a mesma, não é dificuldade, mas os três têm o mesmo nível e a mesma complicação para poder isolar eles. Vamos isolar, por exemplo, o z. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever z ao quadrado como sendo 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E agora a gente vai extrair a raiz dos dois lados. Então, nota que, como isso aqui é uma esfera, você tem um hemisfério de cima, superior, e o hemisfério inferior. Então, quando a gente extrair a raiz, a gente tem que lembrar de colocar aqui um mais ou menos na frente. 4 menos x ao quadrado y ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, vamos escrever a nossa superfície. Ó. S2 vai ser x, y, e no lugar do z, a gente vai colocar mais ou menos raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, de novo, o que a gente está fazendo é só repetindo os mesmos passos de antes. Então, a gente tinha uma coisa aqui que, no caso, estava em coordenadas
esféricas, então a gente passou para coordenadas cartesianas, isolou uma das variáveis e escreveu a nossa superfície sem depender dessa terceira variável. Tudo bem? Então agora vamos pegar e vamos aplicar aqui essas coordenadas a H. Então aqui, ó, H de x, y, mais ou menos 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bem, então quando a gente passar isso por H, o que ele vai fazer? Vai ser só simplesmente kx, ky e mais ou menos k raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo bem? Então, basicamente, o que ele fez foi isso. E aí, o que a gente vai chamar vai ser, de novo, a gente vai chamar essa primeira coordenada aqui de x', essa aqui de y' e essa daqui de z'. Então, agora o que a gente precisa fazer é relacionar x', y', z' de modo que a gente suma com x ao quadrado, com x e y, certo? Então, tá. Como que a gente pode fazer isso? Ó, vamos escrever aqui o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui um pouquinho diferente, então a gente vai fazer por esse outro método aqui que a gente viu aqui ao final, tá? De escrever o sistema e procurar isolar as coisas, tá? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho, pronto. Vou pegar aqui, botar também um... Tá. Então, olha só, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó, x' a gente já viu que é kx, y' a gente já viu que é ky, e z' a gente já viu que é mais ou menos k raiz de 4 menos. Tudo bem? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse cara aqui e vamos elevar ao quadrado dos dois lados, para a gente sumir com esse mais ou menos. E também com a raiz, né? Então, quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar x' ao quadrado igual a k ao quadrado 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E se a gente distribuir esse k aqui dentro, a gente vai obter simplesmente 4k ao quadrado menos k. Eu vou escrever isso aqui como kx ao quadrado menos ky ao quadrado. Nota que a gente vai ter aqui ó, um k ao quadrado vezes x ao quadrado. Então eu posso escrever isso aqui como kx ao quadrado, tudo ao quadrado, né? E depois eu vou ter um k ao quadrado vezes y ao quadrado. Eu também posso escrever como ky tudo ao quadrado. Por que eu escrevi desse jeito? Porque aí já fica claro que esse kx aqui vai dar lugar ao nosso x'. Vai dar lugar aqui ao nosso x'. E esse ky aqui vai ser substituído por y'. E a gente vai ter, ao final, que é o seguinte, z' ao quadrado vai ser 4k ao quadrado menos x' ao quadrado menos y' ao quadrado. E, de novo, a gente pode passar esse x' e y' que a gente, pro outro lado, né? Então, a gente vai ficar o seguinte, ó, x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado, que vai ser simplesmente 4k ao quadrado. Só que a gente sabe que x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado, isso tudo aqui vai ser simplesmente r' ao quadrado, em coordenadas esféricas, né? Então, aqui o que a gente tem é, a gente já viu que isso aqui vai ser uma esfera, centrada também na origem, com raio o dobro. Então, aqui o que a gente fez é, a gente tinha uma esfera, que ela estava centrada na origem e tinha raio 2, e quando a gente passar por H, o raio dela vai ser multiplicado por K. Então, se a esfera tinha raio 2, quando a gente passar pela função, a gente vai, se o K for, sei lá, 5, o raio dela vai ser multiplicado por 5. Então, essa esfera vai aumentar. E o que faz um pouco de sentido, porque pensa o seguinte, o que essa função H faz? Ela está pegando as coisas e tá escalonando. Como a esfera está centrada na origem, ela está bonitinha, quando eu pegar esses vetores e escalonar, eu estou escalonando a minha esfera. Tudo bem? E se a gente tivesse feito
se a gente tivesse pego no lugar aqui desse... Cadê? Se a gente tivesse pego no lugar desse x, se a gente tivesse substituído o kx, por exemplo, no lugar do y, a gente tivesse substituído o ky, e no lugar do z, a gente tivesse substituído o kz, quando a gente fizesse essa manipulação, a gente ia ver que o resultado seria uma esfera com o raio, na verdade, dividido por k, o que não é o que a gente quer. O que a gente viu que vai acontecer vai ser que essa esfera ela vai ser dilatada, né? Ela vai ser expandida. E quando a gente fizer, e essa expansão vai ser multiplicada por k, né? Então, quando a gente poderia só finalizar isso da seguinte maneira, r' ao quadrado vai ser simplesmente 4k ao quadrado, e a gente poderia escrever isso aqui como r' igual a 2k. Ou seja, quando a gente passa pela função h, o que ele está fazendo vai continuar sendo uma esfera. A diferença é que essa esfera vai estar um pouquinho maior. Tudo bem? Ô, Felipe, Oi. você pode voltar ali rapidinho lá na lista 9? Aham. Ali, quando ele fala que se as superfícies S1, S2, S3 definidas por, aí ele dá o S1, o S2 ele colocou em coordenadas cilíndricas, que aí esse pezinho Rho. aí, né? Esse aqui rho, é ele o Rho. mas ele é o quê? Porque eu, nas minhas anotações, eu não coloquei nada de rho em Tá. equações cilíndricas. O Rho é o seguinte, se a gente tem um ponto no espaço, então, aqui, então, x, y e z, se a gente pega um ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a projeção desse ponto sobre o plano xy, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar a origem até essa projeção. Então, esse aqui é o nosso ponto P, e essa aqui vai ser a nossa projeção, que a gente vai representar por P', por exemplo. O θ, a gente já viu que vai ser esse ângulo aqui, θ. O z vai ser essa altura aqui. Tipo, qual que é a diferença, né? Qual que é a distância que eu preciso pegar essa projeção e subir ou descer até chegar no meu ponto. Então, esse aqui vai ser o nosso z. E o ρ vai ser justamente esse comprimentinho aqui, ó. Rho. Tudo bem? Porque, nota, esse cara é como se fosse, você pega a representação polar, né? Eu esqueci o nome. Você tem você tem as coordenadas. Pega 2D, né, bidimensional. Então você vai pegar a representação, você vai pegar as coordenadas polares daquele ponto. E quando você vai passar para 3D, basicamente o que você vai fazer é o x e o y você vai continuar representando de maneira polar, e o y e o z você só vai aumentar ele, né, sem mudar nada. Então nota o seguinte, se a gente fixa o ρ e a gente varia o θ, o que a gente está fazendo é pegando esse ponto, né, e a gente está rotacionando ele em torno do nosso eixo Z. E se a gente pega o Z e altera, o que a gente está fazendo com esse ponto é subindo e descendo. E agora, se a gente varia o nosso θ e o nosso Z, eu vou estar pegando esse ponto e ele vai estar girando e subindo e descendo. Então, o que ele vai fazer é um cilindro. Tudo bem? Então, aqui... ficou feio com borro, mas é um cilindro. Tudo bem? Então, é por isso que se chama coordenadas cilíndricas, porque se a gente varia isso aqui, ele descreve um cilindro, tá? E a gente consegue descrever um cilindro simplesmente por ρ igual a um Rzão. Então, um cilindro de raio R pode ser escrito dessa maneira aqui, em coordenadas cilíndricas. Tudo bem? Porque aí o θ e o z estão variando, tipo, pode assumir qualquer valor, e quando eles assumem qualquer valor, está descrevendo um cilindro. Tá? Então, esse ρ aí, ele é aquele que fica na primeira coordenada da equação cilíndrica? Então é tipo ρ, Isso. θ, z? Isso, é. Ah, Então, beleza, vai ser beleza. esse aqui, ó. Rho, θ, z. E aí, ó, o x em coordenadas cilíndricas vai ser simplesmente ρ cosseno de θ. O y vai ser o seno de θ. Ah, beleza.
Eu saquei. Eu É como usei. se fosse o Rzinho. É porque no livro do Reginaldo ele não usa rho, ele usa o Rzinho. Ele usa R, né? Então, o professor decidiu usar rho exatamente para diferenciar, né? Quando que a gente está falando de coordenadas cilíndricas e esféricas. Tudo bem? Ô Felipe, Oi. no nosso exemplo na superfície 2, você mostrou ali outra definição de ρ, que eu posso ter o ρ. E quando que eu sei que eu vou usar aquela ou eu vou usar aquela que o ρ ele é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado? Mas, cadê? Essa definição aqui que eu disse, cadê? Esse cara aqui? Aqui essa é pra esférica direto. Essa daqui é para esférica, tá? Quando você tem x ao quadrado, a x', né, mais y' ao quadrado, mais e' ao quadrado, isso aqui é para esférico. Se eu estivesse falando, porque nota o seguinte, a gente chegou já no resultado em coordenadas cartesianas, e o que a gente quer é pegar esse resultado em coordenadas cartesianas e passar para coordenadas esféricas. Então, por isso que eu peguei o x' mais y' mais e' ao quadrado e transformei em r. O r aqui quer dizer que a gente está falando de coordenadas esféricas. Se fosse coordenadas cilíndricas, a gente estaria com ρ. Certo? Tá. Vou dar aqui um último exemplo de como que... Vocês querem que eu dê aqui um último exemplo de como seria alguma coisa parecida com esse segundo item aqui? Ou vocês já entenderam como que é a pegada? Vocês vão querer? Então tá. Vamos fazer aqui... Deixa eu pensar aqui em algum parecido, tá? Sei lá. Vamos fazer um que seja ρ igual a 2 seno de θ. No lugar do cosseno eu troquei para seno e no lugar do A eu botei 1. Mas, pô, acho que tirando isso é parecido. Então tá, vamos lá. A gente tem a seguinte equação em coordenadas cilíndricas. ρ igual a 2 seno de θ. Tá bom. Então, o nosso primeiro passo é pegar esse cara que está em coordenadas cilíndricas e passar isso para cartesianas. Então, o que a gente vai fazer aqui vamos multiplicar por ρ dos dois lados, porque quando a gente fizer isso, olha o que vai acontecer. Aqui eu esqueci de escrever, mas ρ é simplesmente ρ ao quadrado, tá? É x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bem? Então, olha só, quando a gente fizer isso, a gente vai obter o seguinte. ρ vezes ρ é ρ ao quadrado, 2 ρ seno de θ, e nota o seguinte, ρ ao quadrado a gente já sabe que é simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado. Ρ seno de θ é simplesmente o nosso y, então isso vai ser simplesmente 2y. Tudo bem? Ou seja, a gente pegou o nosso cara que estava escrito aqui em coordenadas cilíndricas e a gente passou para coordenada aqui, né, no caso, cartesiana. Uma pergunta, pessoal. Esse cara aqui em coordenadas cartesianas representa o quê? O que ele faz em coordenadas cartesianas? Não é o que ele faz, mas o que ele é em coordenadas cartesianas. Vocês já conseguem ver isso daqui? Não é bem uma elipse. Não é uma elipse. Como não está aparecendo o z aqui, isso quer dizer que o z pode assumir qualquer valor. Tudo bem? Como o z pode assumir qualquer valor, então pensa que você vai ter, tipo, o desenho bidimensional, e esse desenho bidimensional ele vai estar sendo, tipo, puxado para cima e para baixo. Também não. É mais simples do que isso, pessoal. Quase. Um cilindro? Vai ser um cilindro, tá? Por quê? Por que isso aqui vai ser um cilindro, pessoal? É simples de ver isso depois que vocês têm essa sacada. A gente vai só completar quadrados, então a gente vai escrever o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente vai passar aquele 2y para cá. Tudo bem? E o que a gente vai fazer? A gente vai somar um dos dois lados. Aqui eu já estou me adiantando. Aqui é 0. Tá? Então, como eu passei, o que a gente vai fazer? A gente vai somar um dos dois lados. Por quê? Quando eu somar um dos dois lados, nota o seguinte, esse cara que está aparecendo aqui vai ser simplesmente y menos 1 ao quadrado. Tudo bem? E esse lado aqui vai ser simplesmente 1.
Ou seja, o que a gente tem é simplesmente x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Isso daqui nada mais é do que você pega um cilindro, né? O cilindro, um cilindro de raio 1. Então, um cilindro ele poderia ser escrito da seguinte maneira, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso daqui, bidimensionalmente, é um círculo. Só que como o z pode assumir todos os valores, é como se a gente estivesse pegando esse círculo e estivesse puxando ele para cima e para baixo. Então, isso vai desenvolver vai formar um cilindro. Só que quando a gente faz esse y menos 1 aqui, o que a gente está fazendo é pegando o nosso círculo inicial, que antes estaria aqui, e a gente está transladando ele para cá, ó. Tudo bem? Então, isso vai continuar sendo um cilindro, a gente vai pegar esse círculo vermelho e vai puxar para cima e para baixo, mas isso vai continuar sendo um cilindro. A única diferença é que ele vai estar transladado. Mas, tirando isso, vai ser um cilindro. Então, tá, vamos apagar isso aqui. Já espero que tenha ficado claro que isso aqui vai ser um cilindro, tá? A única coisa que a gente precisa fazer é completar quadrados. Porém, a gente não precisa... Qual o nome? Desaprendi a falar, pessoal. A gente não precisa passar ele para... A gente não precisa escrever ele daquela forma, tudo bem? Tá. Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente... a gente precisa isolar uma das variáveis. Só que nota que não dá para a gente isolar o z, porque o z não aparece em lugar nenhum. Então, não tem como a gente isolar ele. Então, a gente precisa isolar ou x ou y. O y aparece duas vezes. O x aparece uma. Então, isolar o x vai ser mais simples. E como que a gente vai fazer isso? Simplesmente escrevendo x ao quadrado igual a 2y menos y ao quadrado. Tudo bem? Oi. Desculpa, como? Isso, tá vendo aqui, ó? Lembra que a gente escreveu em coordenadas cilíndricas, a gente tem que x é rho cosseno de θ, o y é rho seno de θ e o z é igual a z, o z não muda? Então, o que a gente fez pegou a expressão original, multiplicou por rho dos dois lados, e esse rho ao quadrado a gente vai escrever como x ao quadrado mais y ao quadrado. Nota que se você pegar esse cara e levar ao quadrado e esse elevar ao quadrado, você vai colocar o rho ao quadrado em evidência, e vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, some o θ, a dependência de θ. E no final, por que a gente multiplicou por rho? Para aparecer esse rho seno de θ. Então, esse rho seno de θ vai ser justamente o y. Tá? Nota que na lista de vocês aparece um cosseno e aparece um A. Então, cuidado com o que vocês vão fazer. Mas o exemplo é só para dar a ideia do exercício. Felipe. Bem? Oi. Tipo, na nossa lista, aparece esse... Tem um A e tem um B, eles são maiores que zero, que ele informa. Isso vai influenciar alguma coisa nas contas ou eu posso só deixar eles lá no finalzinho sempre? Isso vai influenciar porque, lembra que eu falei que o nosso cilindro ia estar transladado? Então, esse A e esse B, o B eu não sei, né? Mas o A vai ser só, tipo assim, você também vai ter um cilindro e esse A ele está relacionado com a translação que você está fazendo no cilindro. Mas ele vai continuar sendo um cilindro. Então, assim, vocês vão ver, ó, tá vendo que ele deu aqui o A e o B como parâmetros? Então, nota o seguinte, o K é um número fixo. O A e o B é uma coisa que você não sabe. Então, tipo assim, como você não conhece o A e o B, você vai chegar em alguma resposta. No final, a resposta que você chegar também vai depender de A. Vai depender de A, né? Ou seja, para cada valor de A que você colocar, é como se você estivesse resolvendo um problema à parte, né? Ficou claro? Ah, beleza. Então, tipo, quando eu for trazer para coordenadas cartesianas, o A vai estar ali, né? Não vai ter jeito, ele vai ficar ali. E eu vou fazer a parametrização com o A também. E aí depois eu vou passar pela função H. Depois da função H eu vou desparametrizar e transformar para equação esférica usando o A ali do mesmo jeito, não mexo com ele, deixa ele quietinho. Beleza. O A ele vai permanecer em todo o processo. Tudo bem? Ok. Então, tá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a raiz dos dois lados, mas lembra que quando a gente for aplicar, a gente vai precisar colocar aqui mais ou menos raiz de 2y menos y ao quadrado.
certo? Então tá, agora o que a gente pode escrever? A nossa superfície, no caso S3 aqui, ela vai ser dada por, vai ser definida por. No lugar do x, a gente já viu que a gente pode escrever mais ou menos raiz de 2y menos y ao quadrado. No lugar do y vai ser simplesmente y, não muda, e no lugar do z também não muda, certo? Então, quando a gente passar esse cara por h, a gente vai ter mais ou menos raiz de 2y menos y ao quadrado, y e z, e o resultado disso aqui vai ser simplesmente multiplicar por k, então vai ser mais ou menos k 2y menos y ao quadrado, k, y, e, por final, kz. Tudo bem? E aqui, esse cara, o primeiro cara aqui vai ser o nosso x', depois y' e, por último, z'. Então, nota o seguinte, a gente tem que x' vai ser mais ou menos k raiz de 2 y menos y quadrado, y' vai ser igual a ky, e z' vai ser igual a kz. Lembra, sempre que vocês vão voltar em alguma coisa parecida. Então, lembra que aqui a gente tinha um cilindro que não dependia de z? Então, aqui, quando a gente for pegar e desparametrizar esse cara aqui, quando a gente for juntar em uma única equação geral, a gente também provavelmente não vai ter z. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos pegar esse cara, esse x aqui, x', e vamos elevar ele ao quadrado, para assumir com esse mais ou menos e com a raiz. Então, a gente vai ficar com x' ao quadrado, igual a k ao quadrado. Deixa eu trazer isso aqui para baixo. Tá, então, a gente vai ter o seguinte, ó. X' ao quadrado vai ser k ao quadrado 2y menos y ao quadrado. Bem, então a gente vai distribuir esse cara aqui e vai ficar 2k ao quadrado y menos, aqui eu já vou escrever como ky, tudo bem? Ky ao quadrado. E nota que vocês vão precisar ter só um pouquinho de jogo de cintura. Esse ky, a gente já viu que isso aqui vai ser o nosso y'. E aqui está aparecendo o k ao quadrado. Tá, mas o que eu faço com esse k ao quadrado? É simples, você vai pegar o k ao quadrado, você vai quebrar em k vezes k. Porque aí você vai chegar nisso daqui, ó. X' ao quadrado vai ser simplesmente 2k vezes ky menos y' ao quadrado. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai ter aqui um termo ky, tudo bem? E esse termo ky vai ser justamente o nosso y', de novo. Então, ó, se a gente escrever lá, a gente vai ter x' ao quadrado igual a 2k y' menos y' ao quadrado, e a gente pode pegar esse y' ao quadrado e passar para o outro lado. Então, a gente vai ter simplesmente x' ao quadrado mais y' ao quadrado igual a 2k y'. E nota o seguinte, esse cara aqui é bem parecido com esse cara aqui. A única diferença é que apareceu um k no segundo lado, no membro da direita. Tudo bem? E agora o que a gente precisa fazer é pegar esse cara e passar para coordenadas, passar para a coordenada esférica. Aí, para passar para a coordenada esférica, vai ser um pouco mais chato. Tá, como que a gente poderia fazer? O x', né, a gente já viu que esse x, ele pode ser escrito, então o x', ele pode ser escrito como sendo r, cosseno de r', cosseno de θ', seno de φ'. O nosso y' vai ser escrito como r', cosseno, na verdade é seno de θ',
Seno também. Pessoal, tipo assim, vocês não precisam saber isso decorado, tá? Como passar de coordenadas esférica para cartesiana. Porque eu me enrolo com esse cosseno e com seno. Então, eu tenho uma colinha aqui do meu lado para me ajudar. Tudo bem? Mas, assim, isso aqui é bem fácil de vocês acharem na internet. E, pelo menos, eu não me lembro de... Quando vocês vão fazendo exercício, vocês vão ficando com essas transformações mais na ponta da linha. Mas essa aqui eu não... Já tinha um tempo que eu não mexia com ela, então eu precisei relembrar ela, eu tô com a minha colinha aqui do lado, tudo bem? Então, se a gente pegar no lugar do x', substituir por esse cara que a gente escreveu, e no lugar do y', se a gente pegar esses valores e substituir, o que a gente vai encontrar vai ser o seguinte, ó. Vai encontrar... vai dar para colocar aqui um r' seno de φ'. Tudo isso aqui ao quadrado, né? A gente vai colocar tudo isso aqui em evidência. E vai restar aqui um cosseno ao quadrado de θ' mais seno ao quadrado de θ'. Tudo bem? Então, quando eu pegar esse cara aqui, elevar ao quadrado, vai aparecer r' ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ', seno ao quadrado de φ'. E aqui vai aparecer quase a mesma coisa, só que no lugar do cosseno vai aparecer um seno. Então, colocando esse r', seno de φ' ao quadrado, né, tudo ao quadrado em evidência, a gente percebe que vai aparecer um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E a gente já viu que isso daqui tudo é 1. Então, isso aqui vai ficar simplesmente r' seno de φ', tudo isso ao quadrado. E desse outro lado, que vai aparecer ali um 2k y', vai aparecer ali um 2k y', o que vai acontecer é... 2k, y a gente já viu que é r seno de θ, seno de φ', tudo bem? E nota que vai dar para a gente cancelar, quando a gente pegar esse cara e igualar ele a esse cara aqui, né? Vai dar para a gente cancelar um R', né? Então, o R' aqui vai cancelar. E esse seno de φ' aqui também vai cancelar, né? Porque eles vão aparecer duas vezes nesse lado aqui. Então, quando a gente cancelar, a gente vai sobrar simplesmente, ó, R' seno de φ'. Isso daqui vai ser simplesmente 2k seno de θ'. E pronto, essa daqui é a nossa resposta da superfície em coordenadas esféricas. Certo? Ó, nota que esse cara aqui ficou um pouquinho diferente desse cara aqui, desse ρ, porque um está em coordenadas cilíndricas e o outro está em esféricas. Mas se a gente pegasse esse cara aqui, esse x' ao quadrado mais y' ao quadrado igual a 2k y', vamos passar ele para coordenadas cilíndricas, só para vocês verem que a equação, né, após passar por k, ela é bem parecida com a equação antes de passar por k. Olha só. Para a gente passar para coordenadas cilíndricas, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, porque não é o foco do exercício, mas o que vai acontecer é o seguinte, esse x' ao quadrado mais y' ao quadrado vai se transformar em ρ' ao quadrado. E esse y', ele vai ser escrito como 2k ρ seno, ρ', né, seno de θ'. E aí vai dar para a gente cancelar um quadrado do ρ ali, e a gente vai ficar simplesmente com ρ' igual a k vezes 2 seno de θ', que era bem parecido com a equação que a gente tinha antes, a gente só multiplicou por k, né? A gente pegou esse cara aqui e multiplicou por k. Na verdade, não esse cara daqui, tá? Mas o que a gente estava propondo para o exercício, que era 2 seno de θ. Então, basicamente, o que a gente fez... Aí a gente basicamente só multiplicou por k. E depois a gente passou para coordenadas cilíndricas, esféricas, desculpa, estou trocando. Tudo certo?
Um segundo, Isabela, só deixa eu ver aqui. O Rafael perguntou, Felipe, uma dúvida teórica. Eu posso ter uma equação esférica que independe de algum parâmetro? Por exemplo, uma equação que não tenha r, φ ou θ? Pode. O exemplo é de uma esfera. Se você tem uma esfera do tipo r igual a 2, a gente já viu que isso vai descrever uma esfera, né? Porque ele vai variar, né, para todo φ e para todo θ. Então, é como se você estivesse passando por todos os valores de φ e por todos os valores de θ. E quando você faz isso, né, o R está fixo, então você está pegando um vetor e está rotacionando ele em todas as direções. Isso vai descrever uma esfera. Bem? Oi. Uhum. Poder pode, porque se o R for zero, tipo, você não poderia cortar se o R fosse zero. Só que se o R for zero, tipo, tanto faz o valor de φ e tanto faz o valor de... Tanto faz o valor de φ, tanto faz o valor de θ. Então, tipo assim, de modo geral, você pode simplificar esse R, mas você precisaria ter um pouco mais de cuidado do que eu estou fazendo. Tudo bem? Nada? Ah, tá. Oi. Professor, não, você me deixa muito mais velho do que eu sou. Isso, aqui. Esse do quadradinho, esse que está em vermelho aqui, foi só para vocês verem que quando a gente passa a superfície por H, ela é bem parecida com a superfície inicial, mas a resposta é o que está no quadradinho preto. Aí, acho que era a Rafaela que tinha pedido para tirar print, é sua hora, Rafaela. Uhum. Não, deixa eu ver se o que você fez foi isso daqui. Então, por exemplo, nesse cara aqui, para a gente completar quadrado, a gente teria que somar, no caso, k ao quadrado dos dois lados. Né? Então, ficaria x' ao quadrado mais y' ao quadrado menos 2k y'. E para a gente completar, isso aqui seria igual a zero, mas para a gente completar quadrado, a gente soma k ao quadrado dos dois lados. Quando a gente fizesse isso, a gente teria isso daqui ao quadrado mais y' menos k ao quadrado igual a k ao quadrado. E aí, você poderia só, no lugar desse x, você poderia colocar isso, e no lugar do y', você poderia colocar esse cara que está aqui, tudo bem? E aí, se você deixasse, a resposta estaria correta, tudo bem? É porque não fica tão simplificada, tá? Se a gente não completasse quadrados, a gente conseguiria simplificar um pouquinho mais a solução. Porque aí, aqui é meio chato, porque você está envolvendo somas. E somas, de modo geral, é um pouquinho complicado de você... não é complicado, mas, tipo, estaria correto do mesmo jeito, tá? É porque, desse jeito aqui, você só tem produtos. Então, é um pouco mais simples, a princípio, do que... Mas, se você pegasse no lugar aqui de x' e substituísse por r', cosseno de θ', seno de φ', e no lugar do y' substituísse por r', seno de θ', seno de φ', e não simplificasse, só deixasse isso, tá certo também. Tipo, ele não pediu para simplificar nem nada, tá? Mas estaria certo. Nada. Oi. É porque lembra que a gente falou, a gente convencionou de usar a linha, só para indicar que essa coordenada, ela foi obtida após a gente passar por após, né, a gente passar a superfície por H, você não precisaria usar a linha, você poderia só escrever. Vamos supor que a gente quisesse escrever no mesmo formato que ele dá aqui na lista, que é R igual a uma função de alguma coisa. Então, a gente poderia escrever essa solução, a resposta final também da seguinte maneira, ó, R igual a 2K seno de θ
sobre seno de φ. Eu usei aqui as linhas só para a gente saber que o que a gente está falando aqui é das coordenadas esféricas após passar por H. É só para não ter essa confusão de tipo, tá, mas isso aí, essa superfície, é antes ou depois de passar por H? Bem, foi só por causa disso. Mas você não precisaria colocar linha e você também poderia representar como R igual a alguma função, né, de θ e φ. Tudo bem? É, você poderia deixar claro. Tudo bem? Nada. Pessoal, o item, sim, o item B aqui, eu acho que vocês já devem ter tido uma intuição do que vai acontecer. Porque nota o seguinte, no caso, a gente fez para o caso da esfera, né? Então, o segundo exemplo que a gente tinha feito era considerando a esfera, né, de raio 2. E a gente viu que quando a gente tem uma esfera, essa esfera de raio 2 e quando a gente passou ela por H, o que a gente fez foi pegar a equação final, era simplesmente R' duas vezes K. Ou seja, a gente pegou a nossa equação inicial e multiplicou ela por K, né, no segundo lado, no segundo membro, aqui no membro do lado direito. Então, esse item B aqui, vocês intuitivamente, vocês já poderão chutar que uma resposta possível é só simplesmente colocar aqui um K na frente desse F. Tudo bem? Dá para a gente demonstrar isso com mais rigor, tudo bem? Mas o que eu estou querendo dizer é, intuitivamente, se vocês tivessem que chutar alguma coisa, faltando 20 segundos para acabar a prova e fosse de múltipla escolha, vocês, como vocês já fizeram o item A, vocês poderiam chutar o cara do tipo R igual a K, F de θ φ. Tudo bem? Porque vocês já viram que quando a gente pegou a esfera e passou por H, ela simplesmente aumentou o raio da esfera. Tudo bem? Então, basicamente, o que vocês vão fazer aqui é extensivamente o que a gente já fez aqui anteriormente. Só que vocês vão fazer isso de maneira, tipo, generalizada. Então, a gente sabe que... lembra que o primeiro passo era pegar a equação, que podia estar em coordenadas cilíndricas, esféricas, e passar para coordenadas... E passar para a coordenada cartesiana, aqui vai ser também a mesma coisa. Então, como que vai ser a mesma coisa? Basicamente, o que a gente vai fazer, você vai ter lá, né, no caso, esse R igual a F de θ φ. Esse cara aqui, o que a gente vai escrever é o seguinte. O X, então, ele vai ser o R, né? Ele seria R cosseno de θ seno de φ. Seno de φ. Só que, no lugar desse R aqui, a gente vai substituir por F de θ e φ. Tudo bem? Então, isso daqui, e a gente vai completar aqui com cosseno de θ e seno de φ. E aí, de novo, a gente vai fazer isso agora para y. Para y a gente vai fazer já um pouquinho mais rápido, a gente não vai escrever o R, a gente vai escrever só θ φ, seno de θ, seno de φ. E o z a gente vai escrever como sendo simplesmente f de θ φ cosseno de φ. Tudo bem? Então, agora, ó, quais eram os passos? A gente pegava a equação, passava para cartesiana. Depois que a gente já tinha a equação em coordenadas cartesianas, a gente passava isso daqui pela função h, né? Então, quando a gente vai passar pela função h, a gente vai ter que h... Eu não vou escrever, mas vocês já sabem que... Vou botar só x, y, z aqui. X, y, z. Só para não ter que escrever tudo isso, tá? E o resultado disso aqui vai ser kf. Eu também não vou escrever esse θ e φ, vai ser só kf, cosseno de θ, seno de φ, kf, seno de θ, seno de φ e kf, cosseno de φ.
Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, isso daqui vai ser o nosso x', isso daqui vai ser o nosso y', isso aqui vai ser o nosso z'. E aqui agora o que vocês precisam fazer é, tenta relacionar esse x', y' e z' de modo que suma esse θ e esse φ. Tudo bem? Vou dar uma dica para vocês. Como que vocês vão relacionar isso de modo que suma esse θ e esse φ? Faz o seguinte, pega x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. A gente já viu que esse cara aqui vai ser simplesmente o raio ao quadrado. Só que quando você substituir no lugar do x', você colocar todo esse trambolho aqui, no lugar do y, você colocar todo esse trambolho aqui, e no lugar do z, vocês colocarem esse cara aqui, vocês vão ver que vocês vão conseguir colocar o kf ao quadrado em evidência, e vocês vão ver que essas identidades trigonométricas aí, esse cosseno e esse seno, eles vão sair se cancelando. E aí, no final, vocês vão mostrar que esse R' aqui, de novo, aí vocês vão poder simplificar alguns R's aí, esse R', ele vai ser alguma coisa aqui que vai depender de K, né, vezes a nossa função θ, φ. Bem? Aqui vocês vão completar, complete a lacuna. Tudo bem? Mas vocês vão ver que esse R vai ser alguma coisa que depende desse F. E assim, a maneira que a gente demonstra isso é bem simples. É tipo, pega as coordenadas gerais desse ponto, né? Que então vai depender de θ e de φ. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é isolar e depois escrever esse x', y', que a gente precisa fazer só, tá, esse x', y', como que eles se relacionam de modo que não tenha dependência, né, com esse θ, com esse φ. Aí vocês vão falar, ah, Felipe, mas você ainda tem esse θ e o φ aparecendo dentro da função. De fato, tem. Só que o que acontece? O nosso θ e o nosso φ, notem que eles vão ser iguais aos valores depois da transformação, tudo bem? Porque, olha só, vamos ver aqui o nosso sistema esférico. O que a gente viu foi como que a gente passa de coordenadas esféricas para cartesianas. Só que, olha só, aqui é como que a gente passa de coordenadas cartesianas para esféricas. E nota que aqui aparece o seguinte, ó, o R é x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Mas olha só que legal, o θ, ele é arcotangente de y sobre x. Se a gente pega o y e multiplica por k, e o x e multiplica por k, o θ' vai ser arcotangente de ky sobre kx. Então, o k simplifica, e aí você tem que o θ vai ser justamente o θ'. E o nosso... Se a gente fizer aqui a mesma análise com o φ, vocês vão ver que o φ antes e depois é igual. Tipo, a única coisa que muda é o raio, tudo bem? O que faz sentido, porque lembra que a gente falou que isso aqui se chama homotetia, tá? Então, a gente pegou esse cara aqui, basicamente o que ele faz é pega o vetor e aumenta o vetor. Em coordenadas esféricas, o comprimento desse vetor vai estar sendo indicado pelo R. E o θ e o φ, eles vão indicar qual que é a direção desse vetor. Então, basicamente, o que você está fazendo é, você está escalonando o vetor, mas quando você escalona, você não está mudando a direção do vetor. Então, por isso que o θ e o φ, eles não mudam. Então, θ' igual a θ e φ' igual a φ. Tudo bem? Lembrando que essa notação que a gente está falando aqui de linha é só para indicar os valores após a transformação. Tudo bem? Então, isso daqui seria a mesma coisa que θ' e φ'. Só que aí, para a gente não representar isso por linha, vocês poderiam só indicar R igual aqui, né, alguma coisa que vai depender de K, que vocês vão ter que encontrar o que vai ser essa dependência, vai ser F de θ, φ. Ou seja, a superfície obtida após essa transformação vai ser justamente multiplicar o F, né, por algum... Vixe, Mara, o que eu fiz aqui? Vai ser simplesmente multiplicar o F por alguma coisa que vai vir ali. Tudo bem? Ficou claro como que vai seguir esse item B? Já, porque em coordenada esférica é R, θ e φ. E nota que aqui já está em coordenada esférica. Tudo bem? Por quê? Oi.
Não, o que eu ia falar é como que a gente já... Quando a gente pega aqui, esse cara que já vai estar aqui em coordenadas cartesianas, isso que a gente escreveu aqui, de pegar x' mais y' mais z', é justamente a gente passar para coordenadas esféricas, né? Então o resultado aqui já vai estar em coordenada esférica. Oi, Isabela. Fih. Então, é porque aqui seria f de θ e φ. Só que a gente já sabe que o f, ele tá dependendo de θ e de φ. Tipo, o que a gente está fazendo é só deixando essa informação implícita. Só porque senão eu teria que escrever kf, abre parêntese, θ, vírgula, φ, fecha parêntese. Eu teria que escrever isso muitas vezes, aí não ia caber na tela. Mas isso aqui vocês vão ver que é bastante comum, principalmente o pessoal lá de cálculo, quando vocês forem entrar em cálculo 2 e tudo mais, vai ser bastante comum vocês já sabem que f é uma função que depende de θ e de φ. Então, como a gente já sabe que sempre que tiver um f, eu vou ter θ e φ, vamos só deixar isso implícito, vamos só escrever o f, tudo bem? Mas toda vez, ó, esse f e esse f, o mais correto seria escrever θ e φ. A gente só não escreveu só para deixar mais concisa a anotação. Tudo bem? Nada. Ana perguntou, já tem um tempinho, quando que vão disponibilizar essa monitoria? Então, se a monitoria não for muito longa, acredito que no mais tardar amanhã, talvez ali no horário do almoço, ela já esteja subida para o YouTube. Mas dependendo se que a gente seguir com mais 1000 horas de gravação, aí talvez já demore um pouquinho mais. Tudo bem? Mas assim, no mais tardar, talvez até quinta, vocês já tenham com certeza a gravação. Felipe, Z igual a θ, em cilíndricas é um helicoide? Se eu não me engano, vai ser um helicoide. Helicoide, acho que é. Tá bom, então, detonado esse item 5, ele é bem interessante, porque que a gente está trabalhando... Esse item B que ele é bem interessante, porque ele resolve, tipo, todos os casos, né, todos os casos, basicamente, pelo menos desse modelo aqui, né, em que R pode ser escrito como uma função de θ e φ. Nota que esse cara aqui, ó, é justamente um caso específico para o item B, né? Mas tá. Então, vimos aí, agora vamos para o item 2. Então tá. Seja gama a curva no espaço cuja parametrização cartesiana é dada por g de t, cosseno de t, seno de t, t. Mostra que gama está contida na superfície S de coordenadas cilíndricas z igual a θ. Tudo bem. Então, o que a gente quer mostrar é que, dado qualquer ponto dessa curva gama, eu consigo escrever ele desse modo aqui, z igual a θ. Tudo bem? Se eu mostrar que todos os pontos dessa curva gama podem ser escritos dessa maneira aqui, você meio que responde o item A. Eu acho que o item A não é o grande problema. Por quê? Em coordenadas cilíndricas, a gente já viu que eu vou escrever aqui, a gente já viu que em coordenadas cilíndricas, a gente tem o seguinte, x igual a ρ cosseno de θ, y igual a ρ seno de θ, e z igual a z. O z é meio simples, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pegar e calcular y sobre x. Se a gente calcula y sobre x, isso aqui vai ser ρ seno de θ dividido por ρ cosseno de θ. Só que olha que maravilha. O ρ cancela e a gente tem seno sobre cosseno, tangente de θ. Tudo bem? Então, olha só, tangente de θ é simplesmente y sobre x. E que a gente poderia escrever ainda o seguinte. Não, vamos deixar desse jeito mesmo. Tá? Então, a gente chegou que tangente de θ igual a y sobre x. Só que a nossa superfície S, ela é definida pela equação z igual a θ.
Então, no lugar do θ, a gente vai trocar por z. Então, a gente tem que a nossa superfície S, ela em coordenadas cartesianas, ela poderia ser dada por tangente de z igual a y sobre x. Tá. Em nenhum momento ele pede a coordenada cartesiana de gama. Tudo bem. Então, assim, gama não, de S. S vai ser a superfície dada por essa equação aqui. Nossa, Felipe, mas essa é uma equação muito feia, concordo. Ela é um elipsoide, ela é um hiperboloide? Não, ela não é nada disso. Ela é só uma superfície esquisita porque tem esse tangente de z. Tudo bem? As coisas que a gente aprende não envolvem normalmente esse tangente de z. Pelo menos não em geometria analítica, né? Em cálculo, vocês vão ver que isso aqui vai descrever superfícies interessantes. Mas, tudo bem? Basicamente, o que a gente quer é o seguinte. O que a gente quer mostrar é que toda essa superfície gama, ela está contida em S. Só que mostrar que ela está contida em S equivale a gente mostrar que todo ponto de gama, todo ponto pertencente à curva gama, ela pertence a S. Tá? Então, olha só, todo ponto, então assim, para todo P pertencente a gama, tudo bem? Isso daqui implica que P também vai pertencer a S. Tudo bem? Então, esse azinho de cabeça para baixo é para todo. Para todo ponto pertencente a gama, isso implica que o ponto também vai pertencer a S. Se a gente mostrar que todo ponto de gama pertence a S, o que a gente está mostrando é que S está contida. Se isso aqui acontecer, a gente garante que gama está contido em S. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer para mostrar que gama está contido em S, é só mostrar que todo ponto de gama pertence a S também. E o ponto vai pertencer a S se ele satisfizer essa equação aqui. Então, bem, o que vocês vão precisar fazer é chama cosseno de t. Então, aqui o seu x vai ser justamente cosseno de t. Y vai ser simplesmente seno de t. E z vai ser justamente t, né? Então, basicamente, o que a gente fez foi pegar essa parametrização, que é o cosseno de t, seno de t e t, e esse cara aqui, a primeira componente vai ser o x, a segunda componente vai ser o y, e a terceira vai ser o z. Esse cara aqui é um ponto que pertence à gama, tudo bem? Então, esse cara aqui pertence, né? Então, esse ponto P aqui, ele pertence à gama. E o que vocês vão mostrar é que esse ponto, ele também vai pertencer a S. Então, esse cara aqui, vocês vão mostrar que isso daqui implica que o ponto também pertence a S. E como que vocês fazem isso? Pega esses caras aqui, ó, x, y e z, substituam, sei lá, nessa equação daqui, e veem se vocês chegam, né, no que era de se esperar. E o que aqui, ó? Y é seno e x é cosseno. Então, seno sobre cosseno, a gente já viu que vai ser tangente de t. Só que o z é t. Então, vocês vão chegar que tangente de t é igual a tangente de t. O que é verdade. Ou seja, todo ponto de gama pertence a S. E aí a gente mostra que S está contido, que gama está contido em S. Certo? Eu não posso escrever mais, porque senão acho que fica... eu estou resolvendo para vocês, mas eu acho que pelo que a gente já conversou aqui, né, não entregando mais do que eu já entreguei, mas eu acho que já dá para ver que de fato, o item A é bem tranquilo, tá? Vocês só precisam ter essa noção de que, se eu quero mostrar que a superfície gama está contida em S, é só a gente mostrar que todo ponto de gama pertence a S. Foi justamente o que a gente fez. Todo ponto de gama pode ser escrito por cosseno de t, seno de t e t. Todos esses pontos aqui, eles pertencem a S, né? Ok. Faz a 4? Sim, nós vamos tentar comentar pelo menos de todos aqui. Tudo bem? Então, o item A já foi. Agora, vamos ver que o item B. O item B, eu não sei se vocês viram, mas teve umas pequenas alterações aí que o pessoal que estava nos grupos, né, os pads que estavam nos grupos de WhatsApp com vocês devem ter avisado vocês. Então, qual que é essa alteração? Não é uma reta inteira, né? É só uma semi-reta.
Então, essa semirreta, ela tem origem no ponto, né, na intersecção com o eixo Z, e ela não, tipo assim, não tem um limite, né, ela se estende até o infinito. Então, tá. O que ele está falando é, seja P um ponto pertencente a gama, considere o plano π, que passa por P e é paralelo ao plano XY. Nota o seguinte, se esse plano π ele é paralelo ao nosso plano XY, eu já sei que o meu π ele pode ser escrito por alguma coisa do tipo Z igual a K. Esse K aqui é algum número, tudo bem? Vocês vão ver que esse K aqui ele já vai aparecer, já já. A gente já vai descobrir que valor de K é esse, tá? Então, a gente sabe também que esse plano passa por P. Tá bom. A gente sabe que um ponto P qualquer, então, um ponto P qualquer, ele pode ser escrito como cosseno de alfa, seno de alfa e alfa. Por que eu escrevi alfa e não T? O T, ele está dando a ideia de que esse cara está variando. E esse alfa aqui quer dizer o seguinte, escolhe algum ponto que pertence a essa curva gama. Tá bom, você escolheu algum ponto que pertence a essa curva gama, o que você vai fazer você vai encontrar o alfa que gera esse ponto P. Tudo bem? Então, quando eu falo que gera esse ponto P, qual é o valor de T que eu preciso substituir de modo que ele resulte exatamente no ponto P. Então, esse alfa aqui, eu obtive ele aqui. É só pegar o T e substituir por alfa. Quando eu falei isso aqui, eu coloquei esse alfa só para deixar claro de que esse alfa ele não está variando. Dado qualquer ponto P, o alfa fica fixo. Então, se eu tenho um ponto P, que é, sei lá, o ponto, 0, 1 e, não sei, vai ser... Se eu tenho um ponto 1, 0, 0, esse ponto aí é para o alfa igual a 0. Ou então para o alfa igual a 0. Tudo bem? Então, assim, para cada ponto só existe um único alfa. E aqui eu quis diferenciar exatamente porque o T dá a ideia de que você está variando. Pode ser qualquer número. E o alfa que é um valor fixo. Tudo bem? Então, se o plano π ele passa pelo ponto P, então quando eu pegar alfa e substituir aqui no lugar, ele vai ter que dar certo. Então, quando substituir, a gente vai ter que alfa igual a K. Nota o seguinte, a gente acabou de encontrar. No lugar do K vai ter que ser igual a alfa, né? Então, o que a gente vai escrever é simplesmente, vai trocar ali, vai colocar alfa. A gente não vai colocar K porque a gente não precisa de mais uma letra. O que isso quer dizer? Se você tem um ponto P, que ele pode ser representado por cosseno de alfa, seno de alfa e alfa, onde esse alfa é um valor fixo, o plano Z igual a alfa vai ser paralelo ao plano XY e ele vai passar por P. Tudo bem? É simples ver que vai passar por P porque se você substituir o ponto P aqui, vai satisfazer. Tudo bem? Então a gente já achou as coordenadas do ponto π, do plano π. E o que a gente quer mostrar é o seguinte, mostra que a reta que passa por P e pelo ponto de intersecção do eixo Z com π... tá. Então, qual que é a intersecção do eixo Z com o plano π? Vai ser justamente, né? Então, a intersecção, né, que a gente pode chamar de Q, vai ser justamente 0, 0 e alfa. Tudo bem? O plano π, a intersecção com o eixo Z vai ser justamente quando o x e o y forem 0, para a gente estar podendo andar só em cima do eixo. Então, como a gente está andando só em cima do eixo Z, as duas componentes são zeradas, e para pertencer ao plano π, a terceira componente precisa ser alfa. Então, nota o seguinte, você tem origem nesse ponto, 0, 0, alfa, e eu sei que a semirreta passa por esse cara aqui, cosseno de alfa, seno de alfa e alfa. Então, se vocês calcularem o vetor diretor da reta, o vetor diretor, a gente sabe que tem origem em Q, ele vai até P. Isso aqui vai ser simplesmente cosseno. Nossa, meu Deus. Cosseno de alfa, seno de alfa e 0. Tudo bem? Nota o seguinte, esse Dzão é o vetor diretor da nossa reta, da nossa semirreta, no caso. E o que a gente quer mostrar é o seguinte, se você escolhe qualquer ponto, que a gente pode escrever aqui como um T grande,
E esse ponto, ele é dado por simplesmente o nosso ponto Q, que é a origem, mais lambda D. E nota o seguinte, como a gente está falando de uma semi-reta, a gente não está falando da reta completa, o nosso lambda não vai variar de menos infinito até infinito. Porque a gente está querendo só para a direção, né, que está apontando o D. Então, a gente vai colocar aqui o lambda maior do que zero. Tá? Eu poderia incluir o zero, mas é porque quando o meu lambda for exatamente igual a zero, esse ponto Q aqui, ele não pertence não pertence à superfície, né? Então, como você está falando de uma semi-reta, você pode incluir ou não a extremidade, tá? Não vai alterar em nada. Então, aqui a gente vai tratar, o que a gente vai mostrar é o seguinte, todo ponto T, ele pertence, todo ponto T dado por essa forma aqui, com lambda maior do que zero, ele pertence à superfície S, que é dada por, que é dada por isso daqui. É isso? Você quer mostrar que com π é uma reta inteiramente contida em S. Bem? Então, basicamente, o que você quer mostrar todo ponto dessa forma aqui pertence a... Pode ser escrito por essa forma aqui, né? Tudo bem? Então, se a gente pega... aqui a gente tem o Q, a gente tem o D, e a única coisa que está variando aqui é o lambda. Então, o que vocês vão mostrar independente do valor de lambda que a gente escolher, as coordenadas x, y e z do ponto T vai satisfazer essa equação aqui. E se vocês mostrarem isso, vocês mostram que essa semi-reta vai estar inteiramente contida em S. Tá bem? E por que a gente está falando de semi-reta? Porque o lambda está só maior do que zero. Se fosse uma reta inteira, aí o lambda poderia ser negativo também. Mas como a gente está interessado na semi-reta, a gente vai pegar a lambda estritamente maior do que zero. Ficou claro como que é o procedimento para atacar esse problema? O lambda não precisa ser menor do que 1? Não precisa, Laís, ele pode ser maior do que 1. Porque é o seguinte, vamos ver aqui, ó. Se o lambda for 0, significa que eu estou pegando o nosso ponto Q. Se o meu lambda for 1, eu estou pegando o meu ponto Q mais D. Que a gente pode fazer aqui uma conta bem rapidinha e ver que isso vai dar exatamente o nosso ponto P. Se a gente pega lambda, por exemplo, 0,001, você vai estar pegando o ponto Q e você vai estar andando um pouquinho na direção de D. Tudo bem? Você vai estar andando um pouquinho na direção de D. E aí, você pode pegar a lambda igual a 1000. O que você está fazendo é, você vai estar pegando o Q e você vai estar andando muito na direção de D. Mas você ainda vai estar andando na direção de D. Tudo bem? Ele não pode ser negativo, porque esse negativo quer dizer que a gente vai estar pegando o outro sentido de D. Então, se D está apontando para cá, quando a gente pegasse lambda negativo, a gente estaria andando para trás. E a gente não quer. A gente sabe que essa semi-reta tem origem no ponto Q. Então, a gente só quer andar no sentido de D. Por isso que a gente tirou os lambdas negativos. Mas lambda pode ser maior do que 1, menor do que 1, né, se for mais do que 0. Pode ser igual a 1, tanto faz. Aqui o lambda pode variar até infinito, mas ele só não pode ser negativo, ou 0, né? Ô, Felipe, Oi. Se o lambda for, por exemplo, 2, esse ponto que ele vai determinar vai estar dentro da superfície S, porque ela vai estar, tipo, para fora da hélice, não vai? Pera, S não é a hélice, tudo bem? A superfície S, essa superfície aqui, ó, é a superfície de coordenadas cilíndricas Z igual a θ, que a gente já viu que tem equação cartesiana dada por isso aqui, ó, tangente de Z igual a Y sobre X. O que você precisa mostrar é o seguinte, de fato, se você mexe o lambda, você vai estar eventualmente saindo dessa hélice, você vai estar para fora da hélice. Só que o que ele está interessado é em mostrar que todos os pontos dessa semi-reta vão estar contidas em S. E S não é a mesma superfície da hélice. Tudo bem? Ah, tá bom. Beleza. Obrigada. Pode explicar de novo como chegar à conclusão de que o enunciado pede? O que você mencionou que usa tangente, não entendi. Rapidinho, a Marina perguntou se pode usar o ponto P. Se a gente usar o ponto P,
o nosso lambda, ele vai poder também ser um pouquinho negativo, porque pensa o seguinte, o ponto P, ele tá, tipo, é interessante que vocês usem partindo do ponto Q, tudo bem? Porque se você usa o ponto Q, você sabe que o lambda só pode ser positivo, porque o cara só vai poder andar naquela direção. Se você está partindo do ponto P, você sabe que ele também pode andar um pouquinho para trás, mas não muito. Só que aí você vai ter que mostrar que o lambda também ele tem que ser maior do que um certo número negativo. E aí eu acho que não, tá? Eu acho que você vai estar complicando. Então, ó, sempre que você for colocar, como você está falando de uma semi-reta, bota o ponto, né, que define a reta, bota como a origem, né, o ponto que define o começo da semi-reta. E aí você sabe que para lambda positivo você vai estar andando em uma direção e para lambda negativo você estaria pegando tipo toda a semi-reta que está fora dessa superfície. Tudo bem? Tá. O Daniel, uma pergunta. Você é irmão da Simone? É porque vocês têm um sobrenome, acho que igual? Ah, tá. Dela acho que é Anacleta, não sei. Mas é porque eu achei o sobrenome de vocês parecido, por isso que eu perguntei. Tá. Então, olha só. Você pode explicar de novo como chegar à conclusão de que o enunciado pede? Samara, só uma dúvida. Reemplazar? Eu não entendi. Ou seja, só o y e o x que eu encontrei na equação de Q mais lambda d, eu escrever na equação que já tínhamos de tangente? Só uma dúvida. Você não é nativa do Brasil, né? Não. Ah, tá. É por isso do reemplazar. Tudo bem, eu acho que esse reemplazar aqui, eu acho que talvez seja alguma coisa do espanhol, mas não sou. Substituir, pronto, é isso. Isso. Então, é basicamente, sim, o que você vai fazer esse cara aqui, ó, esse T, ele vai ser simplesmente T, vai ser, o ponto Q vai ser 0, 0, alfa, mais lambda. O D, a gente já viu que vai ser simplesmente cosseno e seno de alfa, 0. Tudo bem? Então, o que você vai escrever esse T vai ser simplesmente lambda cosseno, lambda seno e alfa. Bem? E o que você vai mostrar é que esse cara aqui você vai chamar de x, esse cara aqui você vai chamar de y, e esse cara aqui você vai chamar de z. O que você vai mostrar é que esse cara x, y e z, quando a gente substitui nessa fórmula daqui de cima, que é exatamente a equação, né, forma, mas é exatamente a equação que determina, né, a coordenada, a equação em coordenadas cartesianas da superfície S. E o que você precisa mostrar é que quando a gente pega todo esse ponto T aqui, quando a gente substitui, ele vai funcionar independente do valor de lambda que a gente escolher, desde que lambda seja maior do que 0. Tudo bem? Me pediram aqui, tá na 2B. 2B, isso. Ó, cadê? O Daniel pediu para eu explicar de novo como chegar à conclusão de que o enunciado pede. Como chegar à conclusão que o enunciado pede. O que você mencionou que usa tangente, não entendi. Tá. Seguinte, Daniel. Basicamente, essa superfície aqui de coordenadas cilíndricas, z igual a θ, desculpa, a gente viu que ela... Tá. A gente viu que em coordenadas, né, cilíndricas, o x vai ser ρ cosseno de θ, o y vai ser ρ seno de θ e o z vai ser z. Então, se a gente pegar y sobre x, a gente vai estar pegando ρ seno de θ dividido por ρ cosseno de θ. O ρ vai estar simplificando e a gente vai ter só seno de θ dividido por cosseno de θ. E aí, a gente vai ter simplesmente seno sobre cosseno é tangente de θ. Ou seja, tangente de θ é igual a y sobre x. Só que a superfície S, ela é tal que o z igual ao θ. Então, no lugar desse θ aqui, a gente vai substituir por z.
Ou seja, a equação, a superfície S, a equação que determina ela é essa daqui, ó, tangente de Z igual a Y sobre X. A equação em coordenadas cartesianas, tudo bem? E aí, o que a gente quer mostrar é o seguinte, para o item B, o que a gente quer mostrar é que todo ponto T, esse ponto T, que é um ponto que pertence a essa semirreta, tudo bem? Como que eu sei que é um ponto que pertence a essa semirreta? Porque a semirreta, ela tem origem no ponto Q, esse ponto Q é a intersecção do plano π com o eixo Z, tudo bem? Então, ele fala aqui, ó, mostra que a reta que passa por P e pelo ponto de intersecção do eixo Z com π. Então, a gente vai pegar o plano π e a intersecção com o eixo Z vai ser justamente esse cara aqui, 0, 0 e alfa, tudo bem? Então, esse ponto Q, essa semirreta tem origem no ponto Q e ela vai sempre na direção de D, que é no caso, ele parte, né, de Q e vai até P. Então, esse D que a gente determinou como Q até P, ele é dado por isso aqui, ó, cosseno de alfa, seno de alfa. E o que a gente quer mostrar aqui, todo ponto T dessa reta pode ser escrito por Q mais lambda D. Então, o que a gente quer mostrar é que todo ponto T, ele pertence à superfície S. Só que como que a gente mostra que um ponto pertence à superfície S? A gente tem que mostrar que essas coordenadas dele, x, y e z, desse ponto T, satisfaz a equação que determina S, que é justamente essa aqui, ó, tangente de z igual a y sobre x. Ou seja, vocês vão pegar esses valores aqui, substituir na equação daqui de cima, e vocês vão mostrar que isso de fato é verdade. Tudo bem? Então, vocês vão mostrar que de fato isso é verdade. E aí, quando você mostrar que esse ponto T pertence à superfície S, independente do valor de lambda que você escolher, para lambda maior do que zero, é claro. Se você mostra que isso que o ponto T pertence a S, independente do valor de T que você escolher, o que você vai estar chegando é que essa semirreta está inteiramente contida em S, porque todos os pontos dela estão em S. Então, a semirreta está em S. Tudo bem? Pessoal, eu preciso encerrar a gravação, porque a gente já está dando quase 2 horas, que é o limite que eu acho que ele tem. Então, interromper a gravação.